Olá, sejam bem-vindos! Aqui a gente vai direto na fonte para destrinchar grandes ideias. E hoje vamos mergulhar na história de um homem que dedicou a vida a uma causa fundamental, mas por muito tempo esquecida, na educação brasileira. Olha só que forte essa metáfora, escrita há mais de 60 anos, hein? Ela desenha um cenário muito claro de um sistema que simplesmente deixava o essencial para trás. A gata borralheira da educação é uma imagem e tanto, né? Pois é, e é exatamente a história desse homem, o defensor dessa Cinderela, que a gente vai conhecer agora. Então, para começar, vamos entender melhor essa analogia do conto de fadas. O que significava na prática essa crise que o Almeida Júnior estava enxergando? O argumento dele era bem direto. Pensa assim, de um lado, o ensino secundário e o superior eram as irmãs celebradas, sabe? Recebiam toda a atenção, o dinheiro, o prestígio. E do outro lado, a escola primária, que é a base de tudo, ficava lá, esquecida, com as sobras, tratada como algo sem importância. Bom, agora que o cenário do problema está claro, quem era esse homem? Vamos conhecer o nosso protagonista, Antônio Ferreira de Almeida Júnior. A vida dele, olha só, atravessou um período de muita, mas muita mudança no Brasil. E a trajetória profissional dele deu uma perspectiva única sobre os desafios do país. Porque ele começou exatamente ali, na ponta, no problema, como professor primário. Ele sentiu na pele o que estava acontecendo. E o mais interessante é que ele não era só um acadêmico falando de longe, sabe? Ele era professor, era médico, servidor público, ele conhecia o sistema por dentro e por fora. Essa experiência prática, que ia do chão da sala de aula até os conselhos nacionais, dava para ele uma autoridade que era difícil de contestar. Certo, então vamos a fundo nos problemas que o Almeida Júnior diagnosticou. Por que, afinal, a nossa Cinderela era tão deixada de lado? E a prova desse abandono? Bom, ela está nos números, não tem como discutir. Olhem só este gráfico. Os dados mostram uma inversão de prioridades que é chocante. A necessidade maior estava na base, mas o dinheiro estava indo todo para o topo da pirâmide educacional. Ele usou um termo forte para isso: desproporção orçamentária. Era como se a nação tivesse se preocupando em construir um telhado super sofisticado, mas ignorando completamente que as fundações da casa estavam rachando e prestes a ruir. Uma lógica que, convenhamos, não se sustenta, né? E essa negligência toda tinha uma consequência real, trágica e muito concreta. Em 1950, mais da metade da população com 10 anos ou mais não sabia ler nem escrever. Pensem no peso desse número. É um dado que, por si só, já abarrava qualquer projeto sério de um país moderno. E para ele, isso não era só um número frio numa tabela, era uma pandemia social. Essa era a visão dele. O analfabetismo era o sintoma mais grave de uma doença que impedia o Brasil de avançar, que precisava de um tratamento de choque. Mas olha, não era só falta de dinheiro, não. Ele também apontou o dedo para um sistema de formação de professores totalmente falho. A preocupação era com a quantidade, não com a qualidade. O resultado? Um monte de educadores mal preparados, desvalorizados no mercado, um ciclo vicioso. Beleza, o cenário era esse, um problema gigantesco com várias frentes. E aí, diante disso tudo, como é que o Almeida Júnior reagiu? Qual foi a luta dele? A começar pelo título do livro mais famoso dele, que já era uma provocação. A pergunta, e a escola primária, não era para ser lida num tom qualquer. Era para ser lida com indignação, quase como um grito, sabe? Uma acusação direta contra um descaso que ele via como um desastre nacional. E a luta dele foi constante, metódica, ele não deu trégua, usou todas as ferramentas que tinha à disposição, participou de investigações na imprensa, assinou manifestos que marcaram época e, claro, usou a própria escrita e os cargos públicos para forçar a sociedade a encarar o problema de frente. E ele não estava sozinho, claro. Ele foi uma das principais vozes do movimento da Escola Nova, um grupo de intelectuais e reformadores que tinha uma convicção: a educação era um motor para construir um Brasil moderno e realmente democrático. E para eles, a ignição desse motor estava na escola primária. Certo. E depois de uma vida inteira de luta, qual foi o resultado? Qual o legado que ele deixou? Vamos conectar as ideias dele com o impacto que elas tiveram e o que a gente pode aprender com isso hoje. Resumindo, o argumento central dele era esse, ó. Tudo, absolutamente tudo. A democracia, o desenvolvimento econômico, a cultura, dependia da qualidade da escola primária. Ignorar a base era, na visão dele, sabotar o próprio futuro do país. Simples assim.
E tem uma frase dele que resume essa filosofia de forma brilhante. Ele dizia que o sistema educacional é como uma corrente, e a força dessa corrente é a força do seu primeiro elo. Não adianta nada ter os últimos elos de ouro se o primeiro estiver enferrujado e quebrado. Faz todo sentido, né? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que fica no ar. Mais de meio século depois de toda essa luta, será que a gente finalmente deu à Cinderela da educação a atenção que ela merece? Ou será que ela continua lá, esquecida, esperando o convite para o baile do desenvolvimento? A pergunta de Almeida Júnior, pelo visto, continua mais atual do que nunca.